Olá, meu irmão e minha irmã, sejamos todos bem-vindos a essa nossa reflexão da palavra. Que bom estarmos juntos para buscar este trigo plantado no nosso coração e retirarmos o joio que também muitas vezes está aí presente no nosso coração. Que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa entender e perceber aquilo que precisa ser retirado. Compartilhe esse vídeo para quem você ama, se inscreva no nosso canal e vamos aumentar essa nossa comunidade de fé. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 13, de 36 a 43. O evangelho que diz que Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nós temos aí esse trecho do Evangelho que nós já meditamos em um outro dia, mas hoje ele vem aonde eles querem que Jesus explique então a parábola. E Jesus explica, já não precisaríamos falar muita coisa. Mas já que já meditamos isso num outro dia, que eu te convido, se quiser conhecer, na reflexão que já fizemos sobre o joio e o trigo, você pode conferir lá. Hoje nós vamos enxergar de uma outra maneira esse joio e o trigo, essa semente que muitas vezes temos em nós. Primeiro, tome muito cuidado. O joio é muito parecido com o trigo. Então tem muitas coisas na nossa vida que achamos que podem ser coisas boas, coisas de Deus, mas que na verdade não são. E o contrário também. Às vezes a gente acha que aquilo não é de Deus e na verdade é. Então temos que pedir esse discernimento, que é um dom do Espírito Santo, que Deus nos dê esse discernimento, porque tem pessoas que vivem até falando em nome de Deus, mas usam isso para destruir ou difamar, ou para reprimir, acusar. A palavra de Deus não é dessa maneira. Tem gente que inclusive usa a palavra de Deus para poder destruir ou para poder reafirmar aquilo que quer na sua vida e fazer a palavra de Deus de acordo com a sua vontade. E não é dessa maneira que acontece. Tem um ditado que fala que texto fora do contexto vira pretexto. E é pretexto de fazer a palavra de Deus encaixar na nossa vida. Bom, muitas vezes a quantidade de joio na nossa vida, ao longo da vida, vai sendo tanta que a gente olha para a nossa vida em um determinado momento, não sei se você já experimentou de alguma maneira isso, e você olha e fala: mas como deixamos chegar a esse ponto? Como eu fui capaz de fazer determinada coisa? Como é que eu tive coragem de dizer isso ou fazer aquilo? Por quê? Porque o joio tomou conta da nossa vida de tal maneira que a gente não percebeu que de repente estava tão tomado que tomamos atitudes que nós não gostaríamos de tomar. Como diz também na palavra, eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que não quero. E por quê? Porque tem tanto joio que o mal às vezes vai tomando conta e as nossas atitudes não condizem com atitudes de um verdadeiro cristão. Por isso, precisamos fazer um verdadeiro exame de consciência. Meu irmão e minha irmã, todas as noites, faça o seu exame de consciência. Perceba, eu vivi o trigo ou eu vivi o joio na minha vida no dia de hoje? Será que eu tenho semeado as coisas boas do Senhor? Quantas vezes a gente semeia coisas ruins também na vida do irmão? Quantas vezes nós vivenciamos dessa maneira? O que eu posso fazer na minha vida para que eu semeie então as coisas boas, para que eu semeie as coisas do Senhor? É esse exame de consciência que eu preciso olhar para o campo da minha vida, para saber aonde está o joio, aonde está o trigo, ter esse discernimento para poder ver e saber o que precisamos eliminar da nossa vida. Tem hora que a gente precisa entender que certas coisas precisam ser tiradas da nossa vida, que elas são joio. Quantas vezes pessoas semeiam coisas ruins na nossa vida? Pessoas semeiam coisas boas também.
E aí nós precisamos entender as pessoas com quem a gente convive, quais delas estão semeando coisas boas e coisas ruins, para que a gente possa perceber quem a gente valoriza mais, quem a gente quer ter mais perto de nós. Aquelas pessoas que não nos levam para próximo de Deus, essas pessoas não estão contribuindo para a nossa santidade, para o nosso crescimento na fé. Então a gente precisa tomar uma certa atitude. Até mesmo a gente tem tido gestos e atitudes que não são atitudes de trigo. E aí a gente tem atitudes de joio na nossa vida que precisam ser tiradas. Ou situações que eu vivo, situações de pecado que eu preciso realmente tirar da minha vida e eu não posso manter. Olhamos para nossas mãos. Nas minhas mãos tem sementes de joio ou de trigo. Ou tem mais de joio ou tem mais de trigo. O que eu tenho semeado? Quanto mais eu semear o trigo, mais eu colherei coisas boas, a semente boa. Quanto mais eu plantar, quanto mais eu julgar e semear a semente ruim, eu vou colher coisas ruins na minha vida e depois a pessoa não entende por que será que tem tantas coisas ruins acontecendo na minha vida. Meu irmão e minha irmã, nós é que fomos responsáveis por plantar sementes de joio muitas vezes na nossa vida. E é por isso que nós não podemos admitir que nós somos cristãos. Nós não podemos admitir que nós estejamos semeando coisas ruins e o joio na vida das pessoas e na nossa vida. Se o mundo está semeando coisas ruins e o joio, o mundo já faz isso sempre, mas nós não. Nós somos cristãos e precisamos fazer essa luta diária para que a gente possa semear coisas boas. E luta diária também tem um outro nome, que é essa santidade, essa busca de santidade. Então a minha luta para que sempre eu esteja semeando coisas boas e o trigo na vida do irmão é essa santidade que eu busco tudo na vida. E o joio que já está plantado na minha vida? Como fazer? O joio que já está lá, tanta coisa. Às vezes eu olho, tem tanto joio que eu penso, puxa vida, tem tanto joio que eu acho que eu não vou conseguir tirar. E se eu tirar não vai sobrar nada. Vai, porque nós temos a semente do bem dentro de nós. Nós temos a semente do Senhor. Arranca o que te faz mal pela raiz. Tudo aquilo que te faz mal precisa ser retirado, meu irmão e minha irmã. Não fica mantendo o joio, não fica plantando ali e cuidando dele. Tem gente que até está regando o joio para que ele cresça. Não, nós temos que tirá-lo da nossa vida e arrancar pela raiz aquilo que nos faz mal. E é esse discernimento que a gente precisa pedir ao Senhor que nos mostre. E que a gente tenha aí esse discernimento para arrancar e para que a gente possa recomeçar. Mas se eu arrancar tudo, você pode dizer, não vai sobrar nada. Sobra porque temos a semente do Senhor no nosso coração. São João Paulo II dizia que o Espírito Santo está no coração de todo ser humano, mesmo que ele não saiba. Ele está no nosso coração. Existe semente do bem em mim e em você, meu irmão e minha irmã. Existe esse trigo plantado, mesmo que seja pouquinho. Mesmo que você ache que tem joio demais, não tem problema. Tenha coragem de recomeçar no Senhor. Você pode até achar que o trigo está sumido, mas não. Tem esse trigo do Senhor plantado no nosso coração. E é isso que a gente pede então ao Senhor. Rezemos juntos, peçamos, Senhor Jesus, me ajude a enxergar aquilo que precisa ser retirado da minha vida, aquilo que tem me atrapalhado, esse joio que tem sufocado a semente do bem, essa semente da Tua presença na minha vida, Senhor, que eu consiga arrancar pela raiz e que nas minhas mãos tenham muito mais sementes do bem do que joio e que esse joio na minha mão nem tenha mais, eu tenha apenas essa semente do bem da Tua presença, do trigo, Senhor, para que eu possa ser um mensageiro, eu possa ser um semeador, que eu leve essa semente do bem para onde eu estiver, Senhor. E que toda a minha tendência a manter o joio plantado no meu coração seja retirado, e retirado pela raiz, porque eu quero vida nova, Senhor. Eu quero essa luta diária, essa luta de santidade. Tudo isso, Senhor, nós pedimos no Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos de Ti. Que o Senhor nos ajude sempre mais, meu irmão, minha irmã, e que Deus te abençoe, e até a nossa próxima reflexão.